da vida, que a paz do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver, continue a nos inspirar, para que cada um de nós, na sua jornada evolutiva, possa valorizar cada experiência, valorizar cada momento, errando ou acertando, aprendamos cada vez mais a sermos mais conectados com o nosso Mestre. Certa feita, o nosso querido Jesus, diante daqueles que o seguiam, atentos àquelas observações inigualáveis de um espírito que tocava as fibras mais íntimas do ser humano, que contactando com ele sentia muito mais do que ideias, mas um acolhimento nunca antes sentido, uma forma de conhecer o outro que penetrava a alma com uma paz, com um esclarecimento, que conquistava a cada um daqueles que conviveram diretamente com Jesus, instantaneamente. Outros se incomodavam com este acolhimento, com as suas reflexões, e se desorganizavam nas ideias, muitas vezes conduzidas por um espírito de sistema fechado, que não suportava incluir todos os seres humanos, que compreendia que o estrangeiro era alguém perigoso, e especialmente na sociedade hebraica daqueles dias, de mais de 2 milênios atrás, subjugada por um dos impérios mais poderosos daqueles dias, o Império Romano, que haviam perdido a liberdade enquanto nação, vigiada, controlada pelo poder romano dos exércitos, mas também o poder dos exércitos que controlavam a vida da população em acordos que mais uma vez estimulavam o domínio do homem sobre o homem e a exploração do homem sobre o homem. Aqueles homens que dominavam o sinédrio no tempo de Jesus buscavam o poder para o povo, excluindo todos os demais. E a fala de Jesus desorganizava aquelas ideias, porque Jesus sempre falou que Deus é o Pai de toda a humanidade, que sua tarefa, apesar de estar direcionada naquele momento histórico no convívio de uma sociedade hebraica, judaica, mas se dirigia para todos os seres humanos, porque ele mesmo afirmara que os seus seguidores iriam vir de todas as regiões do planeta Terra. Jesus falava de uma realidade para além do seu momento histórico, como o grande enviado de Deus na tradição hebraica, aquele que viria como o Messias para nos apontar os destinos que Deus havia pensado para nós,
Jesus, quando falava, provocava todas aquelas construções que limitavam a vivência da lei de amor, justiça e caridade. Certo dia, conversando com aqueles que o seguiam, observando as necessidades de cada um de nós, não só naqueles dias, mas também de todos os momentos da história da humanidade que se sucederiam a partir do convívio dele conosco, encarnado na terra, Jesus iria nos apresentar uma lição memorável que revolucionava o pensamento religioso, que revolucionava o pensamento filosófico que a humanidade até então conquistara, mas que iria também revolucionar no sentido de progresso o futuro dessas concepções. Ele afirmaria que um dia todos nós teríamos condições de conhecer a verdade. E essa verdade iria nos propor uma libertação de nós mesmos. Uma verdade que emanava do Pai Criador, ou, dependendo da cultura, poderia ser a Mãe Criadora. Mas aquela sociedade hebraica era patriarcal, a figura dos homens era uma referência da liderança política, familiar, que a sociedade se organizava naquele dia. Então, o Pai Criador, com a sua lei divina ou natural, nos possibilitaria um dia conhecer a verdade que nos liberta. Essa fala de Jesus ecoa ao longo dos tempos, convidando-nos a uma experiência progressiva, porque Jesus estava falando de que Deus, nosso Pai, estaria oportunizando, no contato com Ele, especificamente, a segurança de começar a compreender essa verdade nas raízes mais profundas, nos ensinando a vivenciar uma nova experiência de maior consciência do que Deus quer para nós, de uma maior prática dessa lei divino-natural em nossas vidas. Grande educador da humanidade, o maior de todos, o guia e modelo da humanidade, com as suas parábolas, sejam elas as histórias belíssimas que ele nos contou, sejam parábolas em que ele vivenciava, experimentando no cotidiano, para nos ensinar de forma mais direta, mais fácil de compreendermos, as lições que ele trazia, as boas notícias que vinham de mais alto, trazendo Deus para nós com a mais pura segurança que a humanidade conhecera. Haja vista que o grande arauto de Deus, o Messias da humanidade terrena, trazia esta lei de Deus para que nós pudéssemos compreender de fato o que muitas vezes os seus missionários, mulheres, homens, que ao longo de toda a história da humanidade, ele,
Yeshua, para os seus contemporâneos hebreus, não importam. O que importa é a missão do homem. O único Espírito puro que a humanidade conheceu, segundo o Espiritismo, ao longo de toda a sua história. Precisamos conhecer a verdade de Deus. A boa nova de Jesus, ou seja, os ensinamentos ético-morais para a nossa conduta no dia a dia. São as boas notícias que ele, o intérprete divino, na sua boa nova, trouxe para nós e insistentemente não desiste, investindo em nossas vidas sucessivas, como seres imortais da criação divina, que a gente melhore essa compreensão a cada experiência, a cada vivência, seja numa reencarnação, seja nas milhares de reencarnações que já tivemos, ou as milhares de reencarnações que ainda teremos, para um dia conquistando o galardão da evolução espiritual, alcançando o Mestre, Ele nos considere como servos fiéis a Senhor. Somos aprendizes a servos fiéis de Jesus, ainda hoje. Mas estamos na nossa jornada. Mas sobre esta verdade, Jesus, certa feita, conversando com Pedro, aquele discípulo que ele escolheu para liderar a equipe dos seguidores da primeira hora, que não foram só 12 homens, nem 12 mulheres só. Foram dezenas de homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, que se transformaram de 12 nos 50, nos 70, nos 500 da Galileia, naquela despedida fantástica que Humberto de Campos trouxe às memórias do mundo espiritual. E hoje somos milhões de seguidores. E Jesus confia em cada um de nós. Jesus sabe do valor que cada um de nós temos, apesar das nossas imperfeições, das nossas limitações intelecto-morais. Mas Ele, o grande semeador, que saiu a semear na intimidade dos nossos seres, Ele sabe que um dia a terra fértil de cada um de nós será produtiva no sentido mais consistente, sustentável e amplo. Essa é a nossa jornada. Olhando para a humanidade inteira, para cada um de nós, sobre a verdade que nos libertaria através do conhecimento e da vivência desta verdade, Jesus disse para Pedro: eu te levarei aonde não queres ir. Encontrar a verdade com Jesus, muitas vezes pelas nossas imperfeições milenares, que estamos trabalhando a cada reencarnação, é um convite a trilharmos caminhos que, por mais que nós sonhemos para nós,
e para os que nós amamos, na hora do testemunho, não queremos. Esta verdade libertadora exige de nós mudanças em todos os níveis, de perspectiva, de hábitos, de nível de compreensão e de nível de vivência. Certo dia, um espírito que cometera um crime passional chegando no mundo espiritual, tendo consciência do que ele fizera na sua vigilância, que envolvia diretamente 3 almas numa jornada evolutiva. Ele compreendeu o crime que ele cometera por ignorância. Assassinaram um homem que um dia rivalizou o interesse afetivo para com a alma feminina que se vinculava a ele e aquele outro homem. Ele o assassinou no momento de vigilância. Chegando no mundo espiritual, Segismundo teve a coragem de assumir o seu erro. Como um dos habitantes de nosso lar, ele sentou com os mentores queridos que administravam o seu processo evolutivo. Chegou a traçar um planejamento muito consciente, envolvendo aquela alma feminina que ele amava profundamente. E a vítima dele, que não era só aquele homem, mas era também ele e aquela alma feminina, aceitaram empreender uma nova jornada. Aquela mulher e a vítima do seu crime passional seria o seu futuro pai. E ele seria o primogênito daquela família, um dos filhos daquela família. Os mentores queridos se organizaram, construíram um planejamento, apresentaram para aquela tríade de espíritos. Eles aceitaram o compromisso. E todo esforço foi empreendido. Primeiro, o casal reencarna. Há muita luta numa reencarnação. Eu fico pensando como os mentores queridos juntam pessoas que, num planejamento complexo, de variáveis complexas, que não existe no planeta ainda hoje um software que rode numa super máquina e que elabore probabilidades em que tudo dá certo quando tudo parece que não dá certo. Um reencarna em Natal, no Rio Grande do Norte. O outro no sul da Patagônia, que é sul para sul, no território da Argentina. Um brasileiro e uma argentina, ou uma argentina e um brasileiro, dá confusão até no futebol, não é? Quanto mais num futuro relacionamento. E de repente se encontram ou na Argentina, melhor dizendo, se reencontram na Argentina ou no Brasil. A Argentina morando na Patagônia, frio pra caramba, sonha com
uma imagem que ela viu na internet. A praia de Ponta Negra, de Genipabu, de Pitangui, de Pipitinga. Gente, que lugar maravilhoso, nunca foi lá. Mas algo diz a ela: vai. Ela sente uma necessidade e vai. Pode ser o homem também. Eu moro em Natal, horrível, tudo quente, apesar desse mar maravilhoso, mas eu gosto é de frio. Gente, a Patagônia Argentina é maravilhosa. E ele escuta uma voz: vai. E aí, num belo dia, improvável, ou essa turista, ou esse turista, um que foi para a Patagônia, o outro que foi para a Ponta Negra, se deliciando com o Morro Careca, com as ondas do mar, ou com aquele mar gelado da Patagônia. E aí, de repente, naquela cidade pequenina, ou naquela cidade mais ou menos não pequenina, Natal, dois olhares se cruzam. Minha Nossa Senhora do Perpétuo. Quando você olha, alguma energia diz: quem é ela? E você automaticamente: quem é ele? Geralmente, as pessoas fingem que não viram, mas sentem que alguma coisa aconteceu. E de repente, o guia da Patagônia ou o guia de Ponta Negra diz: quem é que começou? Eu conheço o guia da excursão. Como é que você está cá? Eu vim para cá e tal. Você conhece fulana? Conheço. Você conhece fulano? Conheço. E aí, de repente, a pessoa se aproxima para conversar com um amigo que é turista, o olho cruza de novo e você diz: boa tarde. Boa tarde. Você é uma argentina que está aqui, já conhece todas as praias de Natal. Não, esqueceram já a programação que foi contratada. E o guia diz: não, pode ir, não tem problema, ele é meu amigo, uma pessoa séria e tudo mais. Bom, um guia espírita faria isso, né? Aí, de repente, com a tecnologia de hoje, não é, você se vincula daqui a pouco. Ou um vai para a Patagônia, ou outro vem para o Brasil, para Natal, e constitui uma família. E hoje está bem mais fácil. Porque eu não quero casar de papel passado. A justiça brasileira já resolveu isso, está casado. O compromisso não tem como fugir. Porque seja oficialmente no cartório, seja extraoficialmente na vida, está casado. E cuidado, porque namoro está confusão também. Depois de tantos meses já tem direitos conquistados. E isso é importante que exista. Porque é como se a gente se afastasse da lei divina natural, com compromisso afetivo, e a lei humana vai ajustando ao ponto de que a pessoa começa a não ter saída e vai ter que assumir uma responsabilidade. Mas enfim, esse não foi o caso de Segismundo, porque ele ia reencarnar no Rio de Janeiro. E na hora que tudo estava organizado para ele reencarnar, juntar todas essas pessoas, é um dos trabalhos que eu mais me interesso de saber como é que é no espiritual. Eu estou interessado como é esse jogo de probabilidades dentro da lei divina natural, que faz que de repente essas duas criaturas sejam, esses dois espíritos sejam apresentados um para o outro. E simplesmente dá certo o planejamento. Aí ela olha, pelo menos no meu tempo era assim: é o meu príncipe encantado. Mesmo vi com o jumento branco. Ela é a minha princesa. Não é? Espírito imperfeito tem essas coisas. No caso de Segismundo, eles se encontraram, constituíram uma família, bem dentro da década de 1940, 1950, no Rio de Janeiro, no Brasil, e estava tudo certo. Mas a reencarnação é algo desafiador.
Porque a maioria das famílias que são planejadas nessa terra, mundo ainda de provas e expiações, vivendo uma transição para daqui a não sei quantos milênios para frente a gente ser um planeta de regeneração, a gente vai encontrar quem a gente feriu, ou quem nós nos ferimos mutuamente. Para quê? Para reorganizar essas relações com base numa lei divina chamada de justiça, de amor e de caridade. No início, é a minha deusa do Olimpo, é uma princesa do reino Frozen, né? Para a atualidade. É o meu príncipe encantado. Olha, é uma estátua de Davi. É uma figura. Tem nada a ver com a estátua de Davi. Ainda tem que ter muita evolução para chegar lá. Mas esse impacto do encontro traçam projetos, traçam caminhos que vão ser trilhados. Sonha. Antigamente tinha namoro, né? Aí você conhecia, né? Bem antigamente tinha noivado. E depois a pessoa se casava. Dava tempo para conhecer. Aí, né? Chegava, beleza, tudo bem, é isso mesmo, né? Aí vem a parte desafiadora. A maioria das famílias são de espíritos ainda imperfeitos. Ora, espírito imperfeito aparenta ser bonito. Tem boniteza. Não estou dizendo que é tudo feio. Tem boniteza, mas tem muita fealdade. E não é nem a do corpo, porque a do corpo pode ser aquele atleta sem barriga exposta, né? Sem ser, como é que a gente diz? Aquele, não é o tanquinho não, o tanquinho é a pessoa que, né, faz atividade. Como é aquele negócio não, de chope não, para a gente não incentivar a bebida. Aquele que a gente lava. Hã? Barril? Não, aquele que a gente lava, como é o nome do tanque? Tanque de lavar roupa. Geralmente é grande, não é? Bem espaçoso, cheio de aparentes protuberâncias e tudo mais. Não é uma coisa grande, né? Um tanquinho não, é bem tranquilo. Isso, lavador de roupa. Enfim. Você olha e acha, é um homem lindo, é uma mulher linda. Beleza. Aí vem a convivência. Aquele príncipe sentado no jumento branco. Existe, viu? Eu sou quase zootecnista, foram 2 anos e meio de zootecnia. Existe albinos em moares e também em equinos, ou seja, cavalo e jumento, na tradição da gente. Você olha, aí o jumento começa a ter uma transformação. O príncipe. Quando você olha, é um Shrek. É um Shrek. Como é que pode? Eu nunca tinha visto esse ogro aqui todo verde, né? Todo diferente. Minha nossa, eu acho que eu vou devolver para Jesus, porque Jesus errou comigo. Aquela princesa maravilhosa que você, de repente, ela vira uma Fiona, vira uma ogra, e você diz, não, de jeito nenhum, eu acho que Deus errou, vou devolver essa Fiona, ou eu vou devolver esse ogro. A gente tem livre-arbítrio para isso? Tem. Mas será que o que foi planejado foi para isso? Aí vem o quê? Vem a necessidade da gente compreender por que é que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas eu te levarei onde você não quer ir. E veja, eu não estou falando só dos casos de separação conjugal. Esses daí são casos que existem, ok? Eu estou falando da convivência familiar. Convivência familiar.
Não vou entrar aqui em separação, não vou entrar aqui, vou entrar em convivência familiar. Porque esse príncipe que virou Shrek e essa princesa que virou Fiona tem um projeto reencarnatório de convivência diária. No caso de Segismundo, a experiência do assassinado por ele era tão profunda que quando ele mergulhou na carne, ele esqueceu do compromisso. Ele começou a sentir todas as heranças das memórias que não são conscientes, porque tem um esquecimento do passado. O Espiritismo explica isso para gente. Não tinha casamento da terra mais não, gente, se a gente não tivesse a misericórdia do esquecimento do passado. Ei, olha o príncipe que me matou, adeus. Olha a princesa que me enforcou, adeus. Entende? Porque Deus é sábio no sentido mais amplo. Sábio é uma palavra que para Deus é uma metáfora, tá certo, gente? Porque Deus não é humano. Deus criou o humano. Ele é outra coisa que a gente não sabe ainda que palavras a gente vai usar para ele. Mas vale a pena quando a gente entende que é uma metáfora. Ele é sábio, ele é o mais perfeito de todos. Mas ele não é um espírito, porque ele criou os espíritos. Deus é algo que Luciano dos Anjos, numa obra fantástica chamada do Grande Debate Filosófico, ele intitula Deus é o Absurdo, porque ele ao mesmo tempo é transcendente, está para além da sua criação, ele está além da sua criação, mas ao mesmo tempo ele está dentro da sua criação. Como é que Deus consegue isso? Quando a gente for espírito puro, a gente vai entender, porque a gente, como diz o Livro dos Espíritos, vai ver, compreender e se comunicar com Deus, como a gente se comunica com o ser humano do nosso nível evolutivo. Mas não me pergunte como é isso, porque quando eu for espírito puro eu respondo. Pode ser que você chegue primeiro do que eu, então me ajudem a compreender, tá certo? O assassinado, sentindo a aproximação espiritual de Segismundo, está lá em Missionário da Luz. Para quem não conhece o caso, é um caso clássico de reencarnação, um padrão inclusive bem organizado, porque tem gente que não chega no nível de uma reencarnação de Segismundo, está muito abaixo, o nível de inconsciência inclusive, de como os mentores planejaram, muito menos conversar os três para chegar a um bom entendimento. Ele começou a não aceitar a aproximação espiritual desse espírito que André Luiz chamou de Segismundo. E estava dificultando a concepção. Ele tinha uma biologia sem nenhum problema, a esposa tinha uma biologia sem nenhum problema, mas a mente, o coração estava se fixando numa memória arquetípica de que ele viveu do assassinato. Eu não confio nesse espírito, eu não confio nessa energia, eu não preciso de discurso para confiar ou desconfiar. É energia, diz o Livro dos Espíritos. O fluido que nos caracteriza apresenta antes da palavra o que nós somos para os outros seres humanos, inclusive por os princípios espirituais, que vivenciam a experiência como o cão. Ele vai quando o cão é tão bonzinho, todo mundo que entra ali é gente fina, mas aquela que entra não é gente fina para ele. A energia, calma, eu não estou dizendo que quando o cão rosnar para vocês é porque a energia de vocês está desequilibrada, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas um gato, um cachorro, já disse, um cavalo, um jumento, qualquer ser, sempre. E nós também. A presença da pessoa traz características que atraem e outras não. Então ele sentia isso instintivamente e estava dificultando a reencarnação. Eles queriam ser pais. O que é que os mentores fizeram? Tiveram que provocar uma preparação que com certeza para os mentores já estava no planejamento reencarnatório. Porque os mentores não dizem tudo para nós não. Eles ouvem quando a gente tem condição, eles ouvem,
orientam, mas eles não dizem assim: Sergismundo, Sergismundo, você se prepare porque ele não vai aceitar. Não. Porque isso nem sempre o espírito está pronto para quê? Ouvir aquilo e se manter harmonizado. Segundo o relato de André Luiz, Sergismundo começou a se perturbar, entrar no processo de descrença, de desconfiança, de que a coisa não ia dar certo, e os mentores ali apoiando, e ele então aceita, no mundo espiritual, quando o casal estivesse em desdobramento, a emancipação da alma, do espírito encarnado, promover um novo diálogo, e a intervenção dos mentores queridos viabilizaram essa reconexão. E então o processo de Sergismundo foi avançando. Na hora que Sergismundo começou a ser vinculado perispírito ao futuro corpo físico que começou a ser gerado com a união na concepção do espermatozoide no óvulo, ele começou a ter insegurança. Já o problema agora era o reflexo dele. Mas aí a consciência que ele tinha, mesmo abalada emocionalmente, espiritualmente, ele pede ajuda e mergulha nessa coisa. E ele reencarna. Não sabemos na obra especificamente qual foi o desdobramento em detalhes, mas o início da execução mais séria daquele planejamento para reorganizar 3 vidas para um novo projeto de reconstrução de relações espirituais, tinha superado o grande desafio de concretizar a reencarnação dos 3. Não sabemos se tinha um 4, se tinha um 5, mas sabemos que aqueles 3 eram prioridade naquela experiência. Pois muito bem, vamos ficar nesses 3. Quantas horas de trabalho ininterrupto para se chegar a uma condição de compreender a necessidade da reencarnação dos 3? Os 3 tinham que compreender e aceitar o impacto que isso tem em cada um. E a concretização, de fato, da reencarnação. Quanta energia foi envolvida nesse esforço? Quanta? Logo, o planejamento reencarnatório, numa perspectiva espírita, nós temos que ter consciência que ele tem uma história que pode ser, inclusive, milenar daqueles espíritos que se reencontram. E eu vou parar na família nuclear, como diria Alfred Toffler, os pais e 1 ou 2 filhos, que a economia do Ocidente foi impondo que as famílias precisavam se deslocar mais rápido. Como é que uma pessoa vai trabalhar em Tóquio com 12 meninos, mas a mulher e o marido? Como é que eu vou ter mobilidade aí? Essa família é do horizonte agrícola, do horizonte da pecuária, que eu tenho que ter muitas mãos de obras da família para cuidar do quê? Daquela propriedade, daqueles animais, daquelas plantas. A família teve que ser menor e mais ágil. Então, o investimento é profundo, de energia, de resistência. Deu tudo certo para iniciar. Então significa que o caso de Sergismundo, ele é didático para nós compreendermos que as relações familiares, elas iniciam muito antes do casal se casar, ou na complexidade, na diversidade das famílias que temos hoje.
em que você tem homens e mulheres que se unem também para constituir uma família, se encontrem, se organizem e a coisa se estabeleça. Agora está só iniciando o esforço. Agora nós vamos conviver no mundo corpóreo. Aí a gente vai acordar todo dia, a gente vai ver um cabelo bem penteado, uma roupa bem cuidada, a pessoa perfeita sempre do seu lado. Você diz, era isso que eu queria. Aí no outro dia, cabelo descabelado, careca como eu era, por opção. Um dia a pessoa acorda alegre e 20 acorda meio com os pés para trás, como a gente diz no Nordeste, né? Feito curupira, dando coice em todo mundo. Aí você começa a sentir que aquela pessoa atende umas coisas, outras não. Você também atende umas coisas, outras não. Aí vem o terceiro, e se for gêmeo, vem logo os dois, vem logo os quatro. Se for trigêmeo, vem logo os cinco. E do jeito que tem casais fazendo, tendo o maior desejo de ser pai e de ser mãe biológica, não aceita outro caminho, faz todo um tratamento de fertilização, nasce 6. Não tem economia doméstica que resolva isso. A pessoa vai se endividar por 2 reencarnações na frente. Haja vaquinha na internet para comprar fralda, comprar um bocado de coisa. Tem que ter uma boiada inteira para resolver. Eu espero que o testemunho do planejamento de vocês não seja de 6 logo, né? Pelo menos gêmeo, né? E se for biviterino, melhor, porque já veio uma menina, pronto. Faz uma oração para o mentor e diz, já veio todo mundo, você viu? 1, 2, 3, 4, 5, pronto, liga. Não respondeu logo, né, doutor Fernando? Então, pronto. Então vamos lá. Está todo mundo junto, aí começa. O casal sozinho é uma maravilha. No início. Depois vira mais ou menos uma maravilha. Aí vai passando, a gente vai descobrindo belezas que não existiam e feiuras que já existiam. Vai derretendo aquilo que a gente pensava que era e surgindo o que é. No início era assim, meu filho, você quer um lanchinho? Quer. O que é que você gosta? Bolo pudim. Aí faz o bolo pudim. Nem que seja contratado especialmente por uma boleira de Juazeiro ou de Barbalho. Aí depois, mais um tempinho, meu filho, você quer comer alguma coisa? Passe lá na padaria e compre. Não é? Por quê? Porque a gente está numa cultura machista, não é? Outra coisa que complica muito as relações familiares. Nós somos educados como o homem, que a mulher tem que cuidar do homem, a mulher tem que cuidar dos meninos, e o homem tem que ficar lá fora, conseguindo dinheiro. Essa é a cultura ainda vigente, viu? Tem alguns que estão atentos, mas é a realidade. E aí a mulher trabalha 8 horas, trabalha em casa até de madrugada, e quando o menino está doente, ela ainda faz serão, está ganhando bônus hora. E o senhorzinho está lá dormindo, roncando, muitas vezes nem compra o CEPAP, né, para ajudar a mulher a dormir melhor e tal. E ele, não, mamãe, você casou com sua mãe ou comigo, né? E por aí vai. Ou então o inverso. Como era uma princesa, ele abria a porta, ele comprava o pão, ele até fez um curso de culinária, né? Porque tinha que conquistar aquela mulher maravilhosa. E ela só dizia assim, ele já sabia, bolo pudim, né? Eu sei, você gosta de ovos mais mal passados, ao ponto, já sabia. Aí depois que começa, né? Não, agora você vai ter que aprender, não é assim não. Então, os dois, espíritos imperfeitos, e ainda mais numa cultura machista, como a nossa no Brasil, grande parte do planeta é assim ainda hoje, a gente tem uma violência terrível com os espíritos que reencarnam para a experiência feminina, de ser uma esposa, não é? E aí parece que ela reencarnou mesmo para assumir tudo isso. Não é verdade. Porque a lei de Deus é uma lei que
ela é equânime, não é para isso. Deus compreende as nossas limitações. É por isso que a gente está mudando, lentamente, mas está mudando. A violência com as mulheres de vários níveis já hoje é judicializada, não é? E a gente está começando a criar consciência de que os dois têm que dividir. E os meninos? Nós dois. Quem é que vai dar mamadeira? Nós dois. Você fica na escala de hoje, eu fico na de amanhã. E para mamar? Aí eu não posso não. Não dá, né? Mas aí a gente divide, dá. O menino está doente. Hoje a escala é sua. Ontem fui eu, hoje é você. Quem leva para o colégio? Tu. Não, nós. E por aí vai. Como é que se troca a fralda do menino? Vamos aprender. Como é que se dá banho no recém-nascido? Vamos aprender. Atividade na escola. Um mês vai você, outro mês vamos nós. Mas se os dois forem muito atentos e vigilantes, vamos os dois sempre. Esse negócio, atividade de mulher, atividade de homem, se a gente quer ser espírito superior, a gente tem que melhorar. Isso não está no planejamento reencarnatório. O que está no planejamento reencarnatório é que nós devemos superar as nossas limitações. Então, fechando parênteses, esquecimento do passado é uma bênção, diz o livro dos Espíritos. Por quê? Eu tenho como dar uma dormida, simbolicamente falando, naquela memória arquetípica dos desencontros, do passado, mais remoto, mais presente, para que eu possa recomeçar, para que eu possa me reencontrar, para que eu possa ter coragem de enfrentar um desafio como esse. Segismundo assassinou o que seria o pai dele, brigando pela esposa atual, aliás, da época, do outro, e agora seria sua mãe. Ou então, no passado, nós estávamos experimentando a reencarnação como mulher. Aí os mentores dizem, ele já está na hora de reencarnar como homem, para você poder ter outras experiências. Deve ter sido acontecido comigo, porque eu gostei tanto, e eu só vou reencarnar como mulher de novo, se os mentores disserem, tem que ir. Eu digo, se ainda assim eu vou, né? Porque o ideal para mim era o mundo evoluir mais, cuidar melhor das mulheres do meu mundo. E eu estou cuidando, tentando cuidar das nossas mulheres, todas elas, da melhor maneira que eu puder, principalmente as que estão perto de mim. Nem sempre a gente acerta, mas a gente tem que procurar acertar, não é? Enfim, e não são só as mulheres que estão numa família consanguínea, são mulheres que também estão na sociedade, no trabalho, no movimento espírita. Não, uma mulher para presidente, isso é um absurdo. Vocês sabiam que isso ainda é uma realidade na cultura da gestão do movimento espírita brasileiro? A gente olha para as mulheres como se elas não... É prodígio, é para ser dígio, não, é da área mediúnica, são boas passistas, são boas médicas psicofônicas. E a mulher que faz uma gestão fantástica na casa, na família, do machista, e tudo mais, dos machistas, não pode sentar porque a gente não permite culturalmente. Desconfia. Não tem segurança. Não é um absurdo? Mas fiquem calmos. Isso aí faz parte da nossa imperfeição. Mas está melhorando, viu? A gente já está melhorando, já está considerando isso de outra maneira. Mas isso é um outro parênteses que eu abri. Esquecimento do passado é uma necessidade para a gente poder recomeçar. Mesmo a gente recomeçando com esquecimento do passado, ele não é total. Veja o caso de Segismundo. Tem horas que a gente olha para uma pessoa que a gente escolheu no mundo espiritual e aqui, e a gente olha para ela e diz, não quero mais. Não é não? Depois da pandemia, o Dr. Fernando estava falando sobre isso. As pessoas que fugiam uma das outras, casais, filhos, nos afetou profundamente. Inclusive nós espíritas não estamos preocupados em estudar esse fenômeno emocional, espiritual e social da pandemia que impactou as nossas vidas,
E a gente saiu dela dizendo: eu quero que essa família se exploda dentro de nós. Mas dentro de nós é Cristo. Estou precisando de outras experiências. Desiste. Porque o desafio foi forte. Veio a morte do lado. Não mais no estudo sistematizado, no estudo da evangelização, no estudo do da evangelização. Mas a morte chegou bem perto e disse: ei, estou aqui. Quantos de nós não nos abalamos? Pensem aí. Quanta oração a gente teve que fazer. Vendo famílias desempregadas, sem ter o que comer. E a gente sem poder sair nem para atender a mãe, o pai, o irmão, porque o isolamento foi uma estratégia que a ciência naquele momento encontrou para diminuir o impacto do contágio. Gente, você olhar no momento de crise para a feiura dos outros não é fácil para espíritos imperfeitos como nós. E qual é a fuga ilusória? É a gente achar que mais na frente eu vou encontrar a solução. Ah, mas eu encontrei minha alma gêmea. Ótimo, encontrou? Perfeito. Mantenha esses laços de fraternidade. Mantenha esse vínculo. Houve a perturbação, não tem problema. Mas não esqueça do planejamento reencarnatório. Porque Fernando disse uma coisa fantástica. Uma luta danada para juntar dois espíritos com mediunidades potentes, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Um começou a psicografar uma obra do primeiro capítulo para a metade, o Evolução em Dois Mundos, não foi? O outro pegou da metade para o fim. Eu duvido, se você não souber quem foi que psicografou a primeira parte e quem psicografou a segunda parte, se Emmanuel divergiu na forma de escrever pelos dois. E as ideias não. Você pensa que é um médium só, foram dois. E o que é que Chico disse na resposta que Fernando apresentou para a gente hoje? Eita, não é que Deus vai punir o nosso irmão Valdo Vieira. Não. Existem probabilidades de se errar e de se aprender. Ele continuou fazendo bem, viu? É um homem de bem. Criou uma nova perspectiva, ajuda muita gente, né? Com a perspectiva que ele criou. Não assumiu mais que era espírita. Falou invigilantemente dos espíritas. Mas ele não era um homem mau. Ele era um homem que teve os seus limites. A projeciologia ajuda as pessoas até hoje. Não faz o mal a ninguém. Entende do que a gente está falando? Mas ele perdeu talvez uma conexão que venha lá do Império Romano, que os dois estavam envolvidos, e não eram nem casados, eram dois espíritos masculinos que não tinham nenhuma necessidade de um relacionamento homoafetivo, não eram homoafetivos, e simplesmente eram companheiros de trabalho mediúnico. Alguns do movimento espírita até diziam que ele seria o sucessor de Francisco Cândido Xavier, tinha grande potencial na mediunidade, porque ninguém substitui o outro médium, cada um espírito é um espírito. Mas enfim, ele teve esse momento de vigilância, e o que foi que aconteceu? Ele viveu a experiência dele e agora ele está no mundo espiritual revisando tudo isso. O dia que a gente se encontrar com ele no seminário, quando a gente desencarnar, é claro, né? Mas calma, ninguém precisa desencarnar para isso agora não, tem tempo, viu? Aí a gente vai poder entrevistá-lo, saber como é que foi essa experiência. Mas Fernando disse que são quantos milênios para frente? 3? 3, não é? 3 milênios. Aí Jesus juntou Segismundo, o que ele assassinou, que poderia ser o filho, mas poderia ser a esposa, mas poderia ser ele como esposa. Entende? O espírito reencarna em ambos os sexos. E aí de repente o que é que acontece? Está tudo organizado. Uma dificuldade imensa, Deus garantindo o esquecimento do passado, para a gente recomeçar bem. E aí, no embate das diferenças, eu posso, primeira situação,
esquecer o compromisso e seguir com o meu livre-arbítrio, ninguém vai para o inferno por causa disso. Não existe inferno no Espiritismo. Ninguém vai ser punido por Deus por causa disso. Mas aquela experiência que não tem a ver só com a esposa e o esposo, mas com os filhos. Mas eu vou parar por aí porque o nosso compromisso é a família nuclear. Mas isso vai impactar várias outras pessoas que serão também da nossa responsabilidade. Mas aí a gente segue, a gente está aprendendo. Mas o Espiritismo vai dizer para a gente, como Jesus disse: Pedro, eu te levarei a lugares que tu não queres ir. Se eu sei de tudo isso, vale o sacrifício de manter o planejamento reencarnatório? Cada um responde com o conhecimento espírita que tem. E aí? Eu não amo mais essa mulher, eu não amo mais esse filho, eu não amo mais essa filha, eu não amo mais essa esposa, esse esposo, isso ou aquilo. Existe possibilidade de se amar para além dessa idealização do príncipe e da princesa que vai me atender em tudo que eu quero e almejo para mim? Tem uma obra que todo mundo precisa estudar no Espiritismo, se chama Auxílio. Esse espírito superior que nem habita mais a terra, estuda em regiões do cocheiro altamente evoluída. Oi? Alcione, desculpe, o nome do título do livro é Renúncia. Muito obrigado. Ato falho. Então, o que é que a obra trata com Emmanuel, que é padre Damiano, na obra? É o seguinte: existe o amor que é recíproco, de almas afins. Todo mundo faz a leitura que Pollux era a alma afim dela. Não era não, porque se fosse estava com ela. Eles tinham uma conexão profunda de sentimento, mas alma gêmea, geme junto. Não fica um aqui e outro lá não. Você tem um vínculo maior. Emmanuel não estava contando a história dos amores espirituais que Alcione e o espírito têm. É outro nível. Espíritos mais evoluídos não amam uma pessoa, um espírito em especial. É convidado a amar a humanidade. Esse é o amor transcendente. Espírito inferior quer encontrar só um amor. É meu, propriedade privada. Não. Tudo bem, você tem sintonias, afeições, você tem uma completude com determinados espíritos pela história vivenciada. Isso é possível. Mas qual é o convite? Amar a humanidade. Amar a humanidade. Por isso que deu uma confusão danada aquela teoria, né, da alma gêmea, que depois Emmanuel, quando foi problematizado, ele disse: o médico não entendeu bem as minhas ideias. O final da história foi essa. Ele só ama a Lívia. Não, leia desde há 2000 anos até Renúncia, que você vai ver que ele aprendeu a amar muitos espíritos. Agora ele tinha um amor especial com Lívia. Quem não teria, né? Quem não teria? Qualquer um de nós teríamos. Mas ele tem maior profundidade, porque ele tem uma memória, um arquétipo de um equívoco tremendo que ele cometeu com aquele espírito. Ele teve a oportunidade de estar desdobrado com Jesus, se ajoelhou instintivamente, como o livro dos Espíritos diz, que o espírito superior, a ação dele sobre nós é irresistível. Imagina o espírito puro. O senador romano Publio Lentulus ajoelhou, desdobrado do corpo, chorou, sentiu que era o mestre, mas o orgulho foi mais alto. Mas ele é um apaixonado por Jesus hoje. Quem pega a obra de Emmanuel e estuda com profundidade, descobre a grande paixão que ele tem, que é Jesus. Paixão no sentido profundo da palavra, não paixão no sentido carnal, no sentido exclusivista, mas um amor irresistível. Bom, tudo isso é para que a gente possa enfrentar os desafios.
E aí você olha para aqueles seres, porque geralmente a gente leva o discurso para a gente só para o casal, né? Mas não. Tem os filhos também. Esses filhos também estão envolvidos no processo. E muitas vezes a gente tem também complicações de relacionamento com esses espíritos. São raríssimas as famílias que não têm esse tipo de problema, de desafio a mais. E aí, nessa convivência, o orgulho, a vaidade, entendeu? Vão estar sendo testados o tempo todo. Isso desgasta a gente. Se a gente não descobre que o objetivo da reencarnação é a gente se melhorar, se a gente descobre e a gente luta por viver, isso vai nos ajudar. E aí, como é que a gente enfrenta a influência benéfica do esquecimento do passado, uma oportunidade valiosa que vai ajudar a gente a enfrentar o nosso planejamento reencarnatório e vencer as dificuldades do relacionamento intrafamiliar? Como? Sendo um aprendiz quanto mais permanentemente vigilante da humildade. Ah, mas o esposo erra. Mas eu também não erro, não. Mas a esposa erra, o esposo erra. Não podem se perdoar, não. Caridade para Jesus, o sentido da caridade, questão 886 do Livro dos Espíritos, envolve praticar o bem, benevolência, compreender a imperfeição do próximo, indulgência, e perdoar. Nem é 7, nem é 70 vezes 7 vezes, acabou-se. E sem excluir ninguém. Ainda tem mais isso. De novo, Éden. De novo. E o que é que eu tenho que fazer? Perdoar. De novo, Éden. De novo. E o que é que você tem que fazer? Perdoar. 100 anos depois, de novo, Éden. Aí a pessoa já começa a dizer, eu tenho que perdoar. Porque eu não me intoxico com a toxina do outro. Eu ajudo ele a se libertar da toxina dele. Então, estudando renúncia, a gente vai ver um exemplo do Espírito Superior que reencarnou, não foi para ajudar Pólix, foi para ajudar um grupo de espíritos que ela influenciou. Quando a gente é convidado no centro espírita a vir à tribuna, a ser um evangelizador, a ser um trabalhador espírita, ou quando eu assumo publicamente que sou espírita na sociedade, eu tenho compromissos mais amplos. Eu sou um servo de Jesus, ou serva de Jesus, um aprendiz de Jesus, para levar essa mensagem através do meu esforço. Eu vou errar? Vou. Eu não preciso desenvolver culpa, eu tenho que desenvolver responsabilidade. Ah, você traiu? Traí. Mas eu estou aqui e quero me recompor. Ah, mas eu olhei a riqueza do próximo, eu olhei a riqueza, a beleza, isso ou aquilo, me desconectei. Não tem problema, errei, assumo. Ah, agora estou desesperado, o que é que eu vou fazer? Não se desespere. Aceite, auto-perdão, nós somos imperfeitos. E recomponha essa trajetória. Errei com o filho, errei com a filha, errei com a esposa, errei com o esposo. Continue tentando acertar, mas que cada luta seja um esforço de superação. O problema do espírita é porque ele vem de tradições que dizem assim: você só tem uma vida para resolver tudo. Teoria da unicidade da vida, ainda está aqui martelando a gente. Aí quando a coisa fica difícil, a gente diz: não quero mais, eu só tenho uma vida, eu quero resolver logo, porque essa criatura ou essas criaturas vão me perturbar. Não, você tem a imortalidade todinha. Você vai investir em você e na família, que se torna a família espiritual, muitas reencarnações. Você vem como mãe, depois vem como pai, depois volta como mãe, depois volta como pai, depois vira a experiência no corpo físico, depois você vem como filho, como filha, e aí a gente vai se experimentando ao longo das reencarnações, esquecimento do passado, aliviando a tensão, para que a gente negocie melhor, para que a gente se relacione melhor
intrafamiliarmente e supere os desafios que são nossos. Esse é o projeto. É maravilhoso isso. Saber de tudo isso é maravilhoso. Porque mesmo a gente sem saber renunciar ainda como Alcione, mas a gente diz assim: caramba, eu vi a minha alma gêmea. Preste atenção. Seja quem for, tá certo? Mas eu estou com minha algema aqui do lado. Então eu tenho um conhecimento do planejamento reencarnatório, do esquecimento do passado e das dificuldades de relacionamento num grupo de espíritos imperfeitos. Sei de tudo isso. Vale a pena dizer assim para a alma gêmea: meu amor, minha vida, temos a imortalidade, mas nessa vida eu tenho que cuidar desse povo e esse povo de mim. Vale a pena renunciar por um ideal de amor sonhado na cabeça da gente ou até real? Claro que sim. Claro que sim. Eu vou renunciar até onde eu conseguir. Ah, eu não consegui. Renunciei, me separei, deixei todo mundo. Calma. Existe felicidade mesmo diante de uma decisão dessa precipitada. Meu irmão. Certo? E aí, o que é que numa situação de separação a gente não pode fazer? Criar inimizade com o cônjuge. Eu tenho que cuidar dos filhos com ele ou com ela para sempre, não é só para encarnação. Entende? E a gente continua com um compromisso. Ah, replanejei o meu planejamento. Isso aí eu ainda não sei. Como é, eu não tenho conhecimento de falar disso. Mas o que é que vai acontecer? A gente vai continuar tentando acertar. Ninguém pode violentar a consciência de ninguém. Mas a gente tem que ter consciência do conhecimento que a gente tem e do desafio. O que eu aprendi com Jesus, com Alcione, é que vale muito a pena um sacrifício que eu suporto, que eu entenda que é por o benefício do coletivo. Porque isso também é uma consequência que o Espiritismo traz para nós. E o benefício é não perder o bonde da história daquele planejamento. Porque essas condições podem não se repetir. E simplesmente eu tenho que esperar milênios. Nunca me esqueço, para encerrar esse primeiro momento, da irmã Damiana. Lembra, Fernando, da irmã Damiana? Se eu errar o nome, você me ajuda, você é a minha consciência desperta. Para essas memórias fantásticas. Um espírito no mundo espiritual que atendia com um amor desvelado. André Luiz, inclusive, ficou impactado, porque num processo obsessivo que ele estava acompanhando, aquele espírito tinha uma raiva absurda, um ódio de outro, e estava sendo ajudado, os dois estavam sendo ajudados. E aí essa irmã que eu estou chamando de Damiana foi convocada no mundo espiritual. Ela chegou, abraçou aquele espírito que odiava com tanto amor que ele praticamente virou uma criança nos braços dela. O espírito foi convencido pela força do amor. André Luiz disse: e ela é a mãe dele? Não, foi a primeira vez que ela ouviu. Primeira vez. Agora, sabe o que foi que me espantou? Não foi nem isso, porque a força do amor realmente é poderosa. Irmã Damiana não era um espírito superior, era um espírito mais avançado do que a média. Sabe o que é que ela recebia das regiões mais densas que envolvia a Terra? Aquilo foi uma lição silenciosa que ele ainda medita até hoje. Ela deixou o espírito pelo caminho. Eu me emociono quando eu me lembro dela. Não sei nem se o nome é Damiana. E eu sempre, quando me lembro dela, eu oro pelo exemplo que ela deixa para mim. Ela estava esperando um dia reencontrar um espírito que ela perdeu a chance de amar. E ela atendia todos os espíritos que vinham das regiões mais densas da atmosfera espiritual do planeta Terra, como se fosse esse espírito
E o mentor espiritual diz que ela até hoje espera por ele existir. Então, vamos continuar pensando nisso e vivendo o conhecimento espírita da melhor maneira que a gente puder, para que a gente una o esquecimento do passado em benefício do nosso planejamento reencarnatório e para enfrentar os desafios da convivência familiar.